Capítulo 9. O Doutor. Como Carmila não queria nem pensar em dormir com alguém em seu quarto, meu pai solicitou que um empregado ficasse do lado de fora de sua porta durante a noite, na intenção de que ela não tentasse fazer outra jornada sem antes de ser impedida. As horas passaram rápido naquela noite, e na manhã seguinte, o doutor, cuja presença meu pai havia requisitado sem que eu tivesse tomado consciência disso, compareceu ao castelo para me atender. Madame acompanhou-me até a biblioteca, onde encarei o pequeno e sisudo homem à minha espera, com seus cabelos brancos e seus óculos, a mesma aparência de sempre. Descrevi a ele minha história, e seu semblante ficava mais e mais austero à medida que minha narração progredia. Estávamos de pé, próximos a uma das janelas, encarando um ao outro. Ao fim do meu relato, ele recostou-se na parede, seu olhar vidrado e profundamente sério encarando-me com um interesse perspassado por uma sombra de horror. Após alguns minutos de reflexão, perguntou-me se podia falar com meu pai. Mandei chamá-lo e, ao chegar à biblioteca sorrindo, papai disse: "Creio que me julgará um tolo por tê-lo chamado até aqui sem necessidade, doutor. Espero que eu seja mesmo." Mas seu semblante alegre foi aos poucos sendo tomado por uma expressão sombria quando o doutor, com um rosto muito severo, sinalizou para que eles falassem em particular. Os dois estavam agora conversando no mesmo canto onde eu há pouco havia explanado ao doutor minha história. Eles pareciam discutir com muita seriedade. A biblioteca é bastante espaçosa, e Madame e eu nos recolhemos em um canto afastado, enquanto esperávamos pelo fim do debate, fervilhando de ansiedade. Nenhuma palavra deles chegava até nós, pois falavam em um tom inaudível e, além disso, o recesso da janela escondia o doutor por completo. Do meu pai, víamos apenas um pé, um braço e um ombro. As vozes, acredito, ficavam ainda mais abafadas porque eram isoladas pela espessura da parede do recesso. Transcorrido algum tempo, pude finalmente ver o rosto do meu pai, quando ele espiou por trás da parede. Ele estava pálido, pensativo e, ao que tudo indicava, deveras perturbado. "Laura, querida, venha aqui um instante. Madame, não vamos incomodá-la, pelo menos não no momento, segundo o doutor." Aproximei-me então, sentindo-me pela primeira vez um tanto apreensiva quanto ao meu estado. Eu apresentava uma grande fraqueza, mas não me considerava doente. E força, imagino, é algo que podemos usar sempre que tivermos vontade. Meu pai, mantendo seus olhos no doutor, estendeu para mim sua mão quando cheguei mais perto e disse: "Isso tudo é um fato muito estranho. Não consigo compreender. Laura, venha cá, querida, e tente se lembrar de sua história. O Dr. Spielberg tem algumas perguntas. Você alega ter sentido algo como 2 agulhas perfurando-a em algum lugar próximo à região do pescoço, na noite em que teve o primeiro dos seus tão terríveis sonhos? Ainda há algum tipo de inchaço ou ardência na sua pele?" "Não, nada", respondi. "Poderia me indicar a região aproximada e que sentiu a pontada?" "Logo abaixo da garganta, aqui", respondi apontando com o dedo. O vestido que eu usava cobria o lugar que eu indicava.
Você se dará por satisfeito depois disso? Disse o doutor ao meu pai. Você não se importaria se seu pai abaixasse um pouco a gola do seu vestido, não é? Isso será necessário para eu poder comprovar a natureza dos sintomas, dos quais vem sofrendo. Eu podia tolerar aquilo. O ponto ficava a aproximadamente 5 centímetros abaixo da borda da minha gola. Por Deus! Então é verdade! Exclamou meu pai, empalidecendo visivelmente. Agora o senhor pode ver com seus próprios olhos, disse o doutor, com um tom de triunfo macabro em sua voz. O que é? Indaguei, começando a entrar em pânico. Nada, minha cara jovem, a não ser um pequeno hematoma mais ou menos do tamanho da ponta do seu dedo mindinho. Agora, adicionou, dirigindo-se ao meu pai, a pergunta é: o que devemos fazer? Eu corro algum perigo? Perguntei em completo nervosismo. Espero que não, querida, respondeu o doutor. Não vejo razões que a impeça de ser curada em pouquíssimo tempo. É nesse ponto que começa a sensação de estrangulamento? Sim, eu respondi. Tente recordar-se, ao máximo agora. Foi nesse mesmo ponto que teve início aquele calafrio, o qual acabou de me descrever como uma corrente de água fria passando por seu corpo? Pode ter sido. Acho que sim. Ah, percebe agora? Disse ele ao meu pai. Posso ter uma palavrinha com a madame? Certamente, respondeu meu pai. Ele chamou madame, e quando ela chegou, o doutor lhe disse: a saúde da minha jovem amiga aqui está bastante debilitada. Porém, espero, não há nada que lhe traga consequências alarmantes. De qualquer modo, será necessário tomar certas medidas, as quais explicarei eventualmente. Até lá, madame, tome o cuidado de nunca deixar a senhorita Laura desacompanhada, nem por um segundo. Por ora, essa é a única instrução que lhe ofereço, cuja importância é imprescindível. Sei que podemos confiar em você, madame, disse meu pai. Madame assegurou-lhe veementemente que sim. Eu sei que você, querida Laura, vai obedecer à recomendação do doutor. Também gostaria de saber sua opinião a respeito de outra paciente, doutor, cujos sintomas, ainda bem mais moderados em relação aos de minha filha, que apresentam certa similaridade com os de Laura. Trata-se de uma jovem garota, nossa hóspede, mas não se preocupe em atendê-la agora. Como disse que retornará a essas redondezas hoje à noite, convido-o para jantar conosco, e então poderá vê-la, pois ela não sai do quarto até o entardecer. Agradeço pela gentileza, disse o doutor. Reunirei-me aqui com vocês por volta das 7 horas dessa noite. Mais uma vez, eles deixaram clara as instruções que madame e eu deveríamos seguir, e logo depois se retiraram. Pela janela, os vi caminhando pelo gramado entre a estrada e o fosso, claramente imersos em uma conversa carregada de seriedade. Vi o doutor montar em seu cavalo, despedir-se de meu pai e, em seguida, partir para o leste, em meio à floresta. Praticamente, no mesmo instante, o carteiro chegou vindo de Durnfield. Ele desmontou de seu cavalo e entregou uma bolsa a meu pai. Enquanto isso, madame e eu nos ocupávamos em desvendar o porquê de termos recebido aquela tão distinta instrução imposta sobre nós pelo doutor e meu pai. Posteriormente, madame me chamou a atenção para o fato de que o doutor pudesse ter antevisto alguma catástrofe repentina e, sem ninguém aposto para me socorrer durante uma das minhas convulsões,
eu poderia ser seriamente lesionada, ou até mesmo perder minha vida. Tal hipótese não me convenceu. Em vez disso, eu imaginei, tentando acalmar meus nervos, que a prescrição do doutor havia se tratado de um simples cuidado quanto à fragilidade do meu estado. E, portanto, eu deveria ter alguém ao meu lado que me prevenisse de fazer esforços desnecessários, ou de comer frutas ainda não maduras, ou de fazer qualquer uma das infinitas bobagens que os jovens estão supostamente predispostos a fazer. Passada meia hora depois de meu pai ter entrado, ele disse, mostrando uma carta em sua mão: "Esta carta está atrasada e vem do General Speardoff. Ele deveria ter chegado aqui ontem, mas agora só virá amanhã, ou quem sabe hoje mesmo ele nos visite." Ele me deu a carta já aberta, mas não parecia feliz, como geralmente fica quando tínhamos um visitante a caminho, principalmente quando esse visitante era o general. Pelo contrário, sua expressão denunciava que ele preferia seu amigo antes nas profundezas do Mar Vermelho do que em casa. Havia evidentemente alguma coisa em seus pensamentos que ele insistia em resguardar de nós. "Querido papai, pode me esclarecer uma coisa?" Perguntei de súbito, segurando-o pelo braço e fintando seu rosto com súplica nos olhos. "Talvez", respondeu acariciando suavemente meu cabelo. "O doutor acredita que meu caso seja muito grave?" "Não, amor. Ele diz que, se as devidas precauções forem tomadas, dentro de 2 dias você estará completamente curada." Ele respondeu sem muito entusiasmo. Queria que nosso bom amigo, o general, tivesse escolhido uma outra hora para nos visitar. Digo, uma em que você estivesse perfeitamente saudável para poder recebê-lo. "Mas me diga, papai", insisti, "qual é o problema que o doutor acha que eu tenho?" "Nenhum. Agora chega de atormentar seu pai com perguntas." Ele respondeu, com mais irritação do que eu jamais o vira manifestar, e, talvez notando minha mágoa, ele me beijou, adicionando: "Você saberá sobre tudo em 1 dia ou 2, pelo menos tudo o que eu sei. Enquanto isso, não deve torturar sua mente quanto a esse assunto." Deu então as costas e saiu da sala, mas retornou antes mesmo que eu tivesse parado de remoer todas aquelas questões estranhas na minha cabeça. Voltara para dizer que estava se dirigindo para Karsten. Já havia solicitado uma carruagem que chegaria às 12 horas e Madame e eu deveríamos acompanhá-lo. Ele iria fazer uma visita de negócios ao padre que morava próximo àquelas terras incomuns e inóspitas. E, como Carmila nunca as havia visitado, ela poderia acompanhar-nos depois quando acordasse, com Mademoiselle, que levaria consigo os utensílios necessários para fazermos um piquenique às sombras do castelo arruinado. Como fora estabelecido, às 12 horas, eu já me encontrava pronta, e pouco tempo depois, meu pai, Madame e eu partimos em nossa jornada. Após cruzarmos a ponte levadiça, viramos para a direita. Atravessamos a íngreme ponte gótica e, em seguida, dobramos em direção a oeste, rumo à vila desolada que abrigava as ruínas do castelo de Karsten. Não é possível conceber um caminho mais belo do que aquele, rodeado por árvores, com o terreno se erguendo em suaves colinas, ou descendo rumo a belos vales, todos trajando o vistoso verde dos bosques. Aquela paisagem não ostentava as futilidades que a plantação artificial ou o cultivo precoce o faziam. Com frequência, as irregularidades do terreno guiavam o caminho para longe de seu curso,
fazendo-o serpentear graciosamente em torno das bordas rochosas dos vales e das encostas escarpadas dos montes, por entre uma variedade infindável de paisagens. Em uma dessas curvas, subitamente, encontramos o nosso amigo, o general, que vinha a cavalo em nossa direção, acompanhado, em outra montaria, por um criado. Suas valizes seguiam em uma carroça logo atrás. O general desmontou perto de onde havíamos parado e, após as costumeiras formalidades, foi facilmente convencido a ocupar um lugar vago em nossa carruagem, enquanto deixava seu criado levar seu cavalo e suas malas para o Chilós.